Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Os restos mortais do régulo Inhampoca, assassinado na passada sexta-feira por homens armados, foram enterrar na tarde de hoje no município de Inhamatanda, em Sofala. O secretário permanente de Sofala apelou ao fim dos ataques armados. Foi neste ambiente de tristeza, dor e choro que familiares, amigos, vizinhos, líderes tradicionais, dirigentes governamentais, entre outros, juntaram-se na tarde deste domingo para render a última homenagem ao régulo Inhampoca. No cemitério, antes da deposição dos restos mortais, numa cerimônia que foi dirigida pelo secretário permanente da província de Sofala, foram lidas várias mensagens e todas elas convergiam no apelo à unidade nacional, paz e reconciliação. Essas atitudes da RENAMO não confortam o povo moçambicano, porque apenas destrói as aspirações e os anseios deste. O régulo Inhampoca identificava-se sem reservas com os ditames da nossa moçambicanidade, tendo para efeito abnegadamente intervido em várias atividades de caráter social e produtivas. Ninguém está autorizado e ninguém tem direito de adiantar a morte dos outros. Mas aconteceu por cobardia, traição, e alguns que fazem parte estão aqui. Por favor, deixem de ser cobardes. Que cultivemos nas nossas cabeças o espírito da unidade. A diferença não é para nos tirarmos vida, porque tirar vida só saímos a perder. Quero eu apelar que todos nós unimos-nos como moçambicanos, que criemos condições que não nos tiremos a vida. Choramos a sua partida deste mundo. Contudo, sempre o recordaremos no dia a dia da luta pelo desenvolvimento do nosso país. Apelamos a RENAMO que cesse de assassinar seus irmãos, que cesse de se autodestruir física e mentalmente para somente satisfazer interesses particulares. Basta. Queremos a paz. Importa referir que o régulo Inhampoca era antigo combatente e por esta razão o funeral contou com uma salva de tiros. Continência do último adeus. Fogo! 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 O régulo Inhampoca, que como se sabe foi executado na mesma altura com o chefe do posto administrativo de Tica, cujas cerimônias fúnebres deste último estão agendadas para esta segunda-feira na cidade da Beira, deixa viúva, 2 filhos e 5 netos. Um dos homens armados que executou o chefe do posto administrativo de Tica e o régulo de Inhampoca estava no meio dos populares que participavam do comício. O mesmo trazia uma arma de fogo do tipo AKM escondida no saco. Os 2 líderes comunitários que foram executados por homens armados estavam a orientar um encontro popular com a população da região de Inhampoca, numa missão incumbida ao nível do distrito, com o objetivo de sensibilizar a população a não abandonar a região de Inhampoca devido à tensão militar que já levou ao encerramento de diversas escolas. E já na parte final do encontro popular, surgiram das matas 4 homens armados. Os 4 ninguém estava com fardamento, estava a se vir, mas de uma roupa assim, que desconfiava que seriam pessoas assim de má fé. Ninguém estava fardado e o armamento, naquele sítio onde estava a decorrer a reunião, havia um sentado, mas estava com uma arma escondida. Ninguém identificou que havia uma pessoa estranha. Só quando os outros subsaíram, ele teve a força de levantar. Era o 5º, fizeram uma pergunta à população. Queriam saber quem estaria a destruir a localidade administrativa de Inhampoca. E a população, com medo, acabou dizendo que eram aqueles soldados que tinham entrado lá que estavam a destruir a localidade administrativa de Inhampoca. E eles ordenaram, termine vossa reunião. Dali, quando falaram, termine vossa reunião, o chefe do posto não conseguiu ter palavra. O régulo não conseguiu ter palavra. E eu também comecei a ver não ter palavra, ficaria mal. Eu levantei, agradeci a presença da população e daí sentei também. Quando eles disseram que nós viemos levar vocês que estão aqui. Vocês andam a estragar esse país, andam a estragar os bens da população aqui. E nós viemos levar esses que estragam. Manda o militar da Frelimo para vir destruir aqui, para depois dizer que é RENAMO. De seguida, um dos homens armados ordenou aos outros para amarrarem o chefe do posto e o régulo Inhampoca. E queriam amarrar também um diretor de Nhantiquirique
Mas a sorte que eu tinha que falar que era o professor. Eles disseram que não precisava do professor. Era para amarrar também alguns líderes comunitários que estavam ali. Eu disse que não são fumo. Eles disseram que também não precisavam de fumo. Então ordenaram-me que pega as tuas bandeiras aqui. Foram arrancar a bandeira em cada régula, arrancaram a bandeira na sede da localidade e me entregaram. Estão aqui as bandeiras, é melhor entregar suas bandeiras. Não queremos ver esse trapo aqui pendurado em nenhum outro dia. E eu tinha que vir a correr, porque eles vai informar o seu administrador para nos ligar. E se demorar, nós vamos matar essas pessoas. E se ele mandar militares aqui, também vamos matar essas pessoas. Chegando no gabinete do administrador, tentou se ligar, mas não estava na linha o número que tinham me dado. Então, esperamos aí outra hora, se calhar poderia estar na linha, nada. Mas passando alguns 30 minutos depois, recebemos informação que aquelas duas pessoas raptadas foram tiradas da vida, já não tinham vida. As testemunhas contaram ainda que as vítimas foram executadas com recurso a armas de fogo e brancas. Usaram armas naquilo que foi a realidade daquilo como vimos os corpos, porque só usando a primeira pessoa que o camarada chefe de posto, ele foi atingido com uma bala na cabeça. O próprio Rego também levou uma bala, mas por fim acabaram de achar a cabeça. Acho que usaram um outro instrumento que não é arma. Nós suspeitamos que seja o machado ou seja uma katana. Depois de executarem os dois líderes comunitários, os homens armados já em fuga para as matas cruzaram com um membro da população a quem transmitiram a mensagem de que acabavam de executar o Régulo e o chefe do posto. O chefe do centro de saúde, que é um enfermeiro que trabalha lá, é que teve a oportunidade de ter a informação, deslocou-se para lá, conseguiu levar os dois corpos numa bicicleta. É que levou para o centro de saúde, ficou com os corpos toda a noite, só conseguimos buscar os corpos ontem e chegamos aqui na Vila Sede às 11 alguma coisa. Um grupo de 8 a 10 homens mascarados são acusados de protagonizar assaltos na Matola, principalmente no bairro Nkobe. Os moradores dizem que a polícia é ineficiente e decidiram fazer patrulhas noturnas. Nkobe é um dos bairros de expansão do município da Matola e desde que foi criado os níveis de criminalidade eram considerados normais. Só que a situação mudou nos últimos meses com assaltos sucessivos a pessoas e residências. Na maior parte dos casos, os crimes são realizados por um grupo de 8 a 10 homens mascarados que ameaçam as vítimas com armas de fogo, katanas, machados e facas. Aquilo foi um pavor que não está a imaginar. Em anonimato, uma senhora conta o assalto de que foi alvo recentemente. Eles quando entraram, disseram logo para não olharmos para eles. Então nós falávamos com eles assim, de cabeça para baixo. A única arma que eu vi foi da primeira pessoa que entrou, porque entrou de arma em punho e apontou o meu marido também na cama. O outro encontrou uma faca de pão em cima da mesa. Então levou aquela faca, estava assim com a faca na mão. Após o assalto, as vítimas contactaram a polícia, que chegou 40 minutos depois. Já nada era possível fazer, pois os malfeitores tinham levado consigo 5 telefones celulares, 2.000 meticais, joias e as chaves de uma viatura. Passaram pela rua, não entraram para saber o que tinha acontecido, se estávamos bem, qual tinha sido o impacto, como é que eram as pessoas. Não procuraram saber. Insatisfeitos com a reação da polícia, os moradores passaram a organizar-se em grupos para fazer patrulhas durante a noite. A decisão tem riscos, mas a população vê-se sem a alternativa. Ficamos em vias públicas para que eles, os tais se aproximarem, sabendo que aqui há pessoas que não estão a dormir. Talvez isso seja motivo para eles poderem se abandonar o bairro. Além das patrulhas noturnas, os moradores vão contribuir dinheiro para iluminar as zonas mais críticas de Nkobe. Estamos com projetamente, se calhar, iluminar os focos mais críticos, que se calhar seja um ponto que eles se escondam. O bairro Nkobe tem atualmente 20 quarteirões. Estima-se que vivam na zona mais de 20.000 pessoas, dependentes de um único posto policial. A FACIM encerrou hoje com uma marca de cerca de 10.000 bolsas de contactos empresariais e com projetos concretos de investimento em diferentes áreas de atividade. No pré-balanço, o Instituto para a Promoção de Exportações fala do alcance do recorde de 87.000 visitantes e de resultados satisfatórios na promoção de negócios. Temos, por exemplo, a Tailândia, que tem
em carteira uma promessa de investimento na ordem de 50 milhões de dólares, orientada para a agricultura e aquacultura, só a olhar para a província de Sofala. Temos identificado na República da África do Sul uma empresa que identificou parceria aqui na área de Curtumes e está interessada na pele de cabrito de tete para o processamento. Está igualmente interessada na pele de crocodilo. Tivemos a Polónia, que vinha com uma empresa que estava à procura de parceiros na área de representação comercial. E todos esses contactos foram, de alguma forma, realizados. A par destes grandes achievements que foram alcançados, podemos dizer que a bolsa de contactos realizados resumiram-se em 28 seminários que tiveram lugar nessa sala, de um total de 140 pedidos de inscrições. Isso é só para ver a apetência, a concorrência para esse espaço como ponto de encontro do homem de negócio. Destes participaram cerca de 2.050 pessoas. Portanto, nós estamos satisfeitos com estes resultados. Esperamos que no final do dia, depois de compilarmos os dados finais referentes à participação e aquilo que está sendo recolhido para a sistematização em termos de resultados globais, nós poderemos apresentar depois, de uma forma mais detalhada, aquilo que foi a 52ª edição da vacina. Doentes queixam-se de falta de medicamentos nas unidades sanitárias na cidade de Maputo. Alguns fármacos em falta fazem parte da lista de medicamentos considerados essenciais pelas autoridades. O Ministério da Saúde reage e diz que não há falta de medicamentos e aponta desafios de gestão. Desde março deste ano que Antonieta Afonso luta contra a tensão alta, uma doença diagnosticada em 2014. Para controlar a tensão, ela faz consultas regulares no Centro de Saúde 1º de Maio, no bairro Machaquene. Mas Antonieta Afonso reclama que há 3 meses que os medicamentos receitados não estão disponíveis na farmácia do Centro de Saúde. Não vai haver atenção. 3 horas para numa comanga, nem eu como para o dia. Vai lá nem na chave farmácia de Alejandro. Eu não estive com nenhuma lá na mão. A falta de medicamentos não só afeta Antonieta, mas também a vários utentes de diferentes unidades sanitárias da capital. Há um que eu não consegui encontrar, acho que é clorafenicol isto. Falta um medicamento. Com a falta de fármacos em alguns hospitais públicos, os doentes são obrigados a comprar nas farmácias privadas, mas nem todos podem. Não tenho dinheiro para comprar, nem sei. É de ficar com as minhas dores. Em 2009, o governo aprovou uma lista de 397 medicamentos essenciais, ou seja, aqueles que não devem faltar nas unidades sanitárias. Fazem parte da lista o paracetamol, amoxicilina, hidróxido de alumínio, metronidazol, tetraciclina, desparasitante, multivitaminas, complexo B, diclofenac e ibuprofeno, só para citar alguns mais populares. Mas dados do Centro de Integridade Pública mostram que nos meses de junho e julho, por exemplo, houve falta de vários medicamentos essenciais nos hospitais públicos. O primeiro impacto é que o paciente não recebe o medicamento que devia receber. O segundo é que nós falamos no nosso relatório, é a quebra de confiança. O paciente passa a não confiar no hospital, porque vai e não recebe o medicamento que tem. Então, num país como este, que precisamos de atrair maior número de pessoas ou de utentes para a unidade sanitária de forma formal, não é? E fazer o uso de consultas preventivas e consultas curativas, é um grande problema, é um grande desafio. A outra questão é que o paciente vai recorrer a outras fontes para poder ter medicamentos. Falamos, por exemplo, aqueles que têm posses vão às farmácias que existem no bairro. Aqueles que não têm posses vão recorrer a farmácias informais, que aí é um outro problema de saúde pública. Através da plataforma Utente Repórter, o CIP recebe queixas sobre a falta de medicamentos nas províncias da Zambésia, Nampula, Gaza, Inhambane, Tete e Cidade de Maputo.
O site tem uma média de 1.400 visitas diárias e já recebeu mais de 500 mil de notificações. Entretanto, o Ministério da Saúde afirma que não há falta de medicamentos no país, mas reconhece a existência de problemas na distribuição. Já fui médico-chefe provincial. O diretor da Central de Medicamentos, Antônio Assani, explica que a solução passa pela construção de armazéns intermediários. O que é isso? O armazém intermediário é que o medicamento vai sair do armazém central ou regional do Zimpeto para o armazém intermediário e do armazém intermediário para a unidade sanitária. Aí será muito mais fácil nós controlarmos quando dizem que não há. Neste momento nós temos vários locais, nós estamos com acima de 160 locais de armazenamento de medicamento. Então, o que acontece é que quando sai do medicamento de um sítio para outro, começa a haver problemas de controle onde é que está o medicamento. Porque se nós procurarmos todos os medicamentos que citou agora, nós a nível nacional não temos rotura. Mas pode ter rotura a nível local. Se vai para a cidade, lá no depósito tem esse medicamento. O que falhou foi o abastecimento que falhou. Então, o que nós temos que melhorar e reconhecemos é que nós temos que melhorar esta microgestão, o abastecimento às unidades sanitárias a tempo. De acordo com o diretor, não é possível ter todos os medicamentos numa única unidade sanitária. Acrescenta ainda que é a obrigação do técnico em serviço explicar ao doente que pode encontrar o medicamento noutras unidades sanitárias. Nós fazemos aviamentos de 3 em 3 meses para os depósitos provinciais. Nós não aviamos para as unidades, é para os depósitos provinciais e hospitais centrais. 3 em 3 meses. Garantimos que ele tem que ter medicamentos para funcionar 3 meses e 2 meses de segurança. Então, significa que quando nós enviamos 3 em 3 meses, ele tem medicamento para 5 meses. Alguns dos medicamentos que têm sido reportados como pode não ser para aquele nível de prescrição. Pode ser um medicamento que é prescrito a nível da unidade sanitária, nível primário, mas enquanto esse medicamento é para o nível secundário como hospital provincial. E aí nós começamos este ano, desde o ano passado, a obrigar a todas as unidades sanitárias, através das direções clínicas, a emitirem a lista de medicamentos, primeiro, que são permitidos naquela unidade sanitária para serem prescritos, segundo, aqueles que estão disponíveis. Porque normalmente dos 365 medicamentos que referem na lista, não vão estar todas a nível dessa unidade sanitária. Vamos dar um exemplo, como eu disse, nós temos 2 vias de distribuição dos medicamentos. Temos a via clássica, que é para os grandes hospitais, e temos a via dos kits. Os kits, eu tenho kits para unidade sanitária, onde eu tenho 36 medicamentos que foram aprovados para que qualquer unidade sanitária periférica consiga fazer o tratamento olhando a patologia local. Se caso ele não conseguir, ele terá que referir este doente para uma unidade sanitária que receba a via clássica. O Ministério da Saúde garante que o país tem medicamentos até abril do próximo ano, mas lamenta que a tensão político-militar esteja a dificultar a distribuição de forma efetiva, sobretudo nas regiões centro e norte. Entretanto, os preços de medicamento subiram nas farmácias privadas. A desvalorização do metical face ao dólar é apontada como uma das principais razões. O preço disparou. Estão muito altos. É um medicamento que nós compramos, a cartela 500 meticais, agora a cartela está a sair a 1.510. É o grito de quem tem de investir tudo o que reservou para salvar a vida. A subida de preços de medicamentos obriga famílias a fazer manobras financeiras não previstas. Terá que comprar esse valor, não tem como. Ela é doente crônica, tem que tomar, precisa tomar, então não tem outra alternativa, tem que comprar. É diferente da comida, que a gente pode fazer ajustamentos. Medicamento, a gente precisa comprar mesmo. Nós estamos com grandes dificuldades, grandes mesmo. A Associação de Importadores e Produtores de Medicamentos de Moçambique explica as principais razões da subida dos preços. A desvalorização do metical tem contribuído para o aumento dos preços, como é evidente, não é? Nós tínhamos, por exemplo, importação de medicamentos, quando o euro estava a 30 ou 40 meticais, neste momento o euro já está quase a chegar aos 90, praticamente o preço de medicamentos duplicou, porque Moçambique não produz medicamentos, são todos importados, nós importamos em moeda estrangeira, em euros, dólares ou rands,
E, logicamente, os preços dos medicamentos, e não só, todos os produtos que são importados, aumentaram consideravelmente. A maior parte dos preços dos medicamentos duplicou e outros triplicou. Por exemplo, uma carteira de 10 comprimidos da amoxicilina, que antes custava 25 a 30 meticais, subiu para 50 a 60 meticais. O hidróxido de alumínio, usado para aliviar dores de estômago, aumentou de 10 meticais para 50 meticais. Abriu hoje na cidade chinesa de Hangzhou a 11ª cimeira do G20. Durante 2 dias, as maiores potências do mundo vão procurar soluções para dinamizar a economia global. Esta é uma notícia para acompanhar a seguir a um breve intervalo, mas voltamos já a seguir e voltamos com mais notícias. Até já. Olhamos agora para a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo com uma máxima prevista de 31 graus Celsius, uma mínima de 18 graus. Para Xai-Xai a previsão de 31 de máxima, mínima de 18. E Inhambane com uma máxima prevista de 29 graus Celsius, uma mínima de 15 graus. Para a cidade da Beira prevê-se uma máxima de 28 graus Celsius, uma mínima de 17. 30 de máxima para Quelimane, uma mínima de 16 graus. Para Chimoio, uma máxima prevista de 27 graus Celsius, mínima de 15 graus. Tete poderá ser a cidade mais quente do país, com 32 graus Celsius de máxima, uma mínima de 20 graus. Mais para o norte do país, Nampula com a previsão de 29 de máxima, mínima de 17 graus. Pemba com a previsão de 29 de máxima, mínima de 18. E para Lixinga prevê-se 23 de máximo e uma mínima de 12 graus. Novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para tudo. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Estresse é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País.
Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Regressamos com as notícias e abrimos agora a janela para olhar para as notícias do estrangeiro. Abriu hoje, na cidade chinesa de Hangzhou, a 11ª cimeira do G20. Durante 2 dias, as maiores potências do mundo vão procurar soluções para dinamizar a economia global. Sob o lema rumo a uma economia mundial inovativa, revigorada, inclusiva e interligada, os chefes de Estado e do Governo das 20 maiores economias do mundo estão reunidos desde este domingo na cidade de Hangzhou. Entre hoje e amanhã, espera-se que as partes cheguem a consensos sobre um conjunto de questões ligadas à recuperação da economia global. Dentre os consensos esperados, consta a forma de promover a facilitação do comércio, reduzir o protecionismo e fomentar o investimento transfronteiriço. No seu discurso de abertura da cimeira, o presidente chinês Xi Jinping apelou ao início de uma nova senda de crescimento para a economia mundial e a redução das desigualdades. A economia mundial enfrenta múltiplos desafios e riscos devido ao abrandamento do crescimento, à debilidade da procura, à volatilidade dos mercados financeiros e do investimento, numa altura em que se recupera da crise financeira internacional que teve início há 8 anos, afirmou Xi Jinping. O presidente da China instou ainda os participantes neste encontro a coordenarem as suas políticas monetárias e fiscais, bem como as suas reformas estruturais, de modo a estimular a economia e garantir que esse dinamismo se mantém a longo prazo. O arranque da cimeira ficou marcado por incidentes diplomáticos envolvendo as autoridades chinesas e a comitiva do presidente norte-americano Barack Obama. Depois da aterragem do Air Force One, o avião presidencial norte-americano, um agente chinês impediu que a imprensa americana que viajava a bordo do avião desembarcasse, facto que mereceu comentários de Obama. Foi em conferência de imprensa que Obama pronunciou-se sobre o incidente. O chefe de Estado norte-americano sublinhou que a situação evidencia as diferenças que separam a China dos Estados Unidos no campo dos direitos humanos e da liberdade de imprensa. But the one thing I will say is we don't make apologies for pushing a little bit harder when it comes to press access. And that's been the case from my very first state visit here. And we don't always get everything that we'd like to see, but we think it's important for us to at least stand up for those values. No momento do incidente, um responsável da Casa Branca interveio, assinalando ao agente chinês que se tratava do avião do presidente dos Estados Unidos da América, fato que foi ignorado. Obama disse que não estava propriamente surpreendido porque não foi o primeiro caso do gênero envolvendo a sua delegação na China. And part of the reason is because we insist on a certain approach to our press pool, for example, that other countries may not insist on. We don't leave our values and ideals behind when we take these trips. A questão dos direitos humanos continua a ser um dos principais pontos de divergência entre a China e os Estados Unidos da América. E agora é a vez do desporto. A Seleção Nacional de Futebol derrotou sábado a sua congênere das Ilhas Maurícias por 1-0 no último jogo de qualificação para o CAN 2017 no Gabão. Os Mambas terminaram em segundo lugar com 7 pontos no Grupo H e estão fora da prova. Foi com esta euforia que os moçambicanos festejaram vitória de 1-0 diante das Ilhas Maurícias no Estádio Nacional do Zimpeto. Nem mesmo o cabelo do selecionador moçambicano escapou às investidas dos adeptos de tão contente que estavam.
Indo concretamente ao jogo, os Mambas entraram a mandar e empurraram por completo a equipa das Maurícias para o seu último reduto. Jumice rematou contra o poste da baliza da equipa visitante aos 5 minutos, num cruzamento bem tirado por Luís Mikissoni. Os moçambicanos tentavam explorar tanto o corredor central, assim como os flancos, mas o guarda-redes das Ilhas Maurícias mostrava-se seguro entre os postes. Os minutos seguintes foram muito disputados a nível de meio campo, com ambas equipas a tentarem chegar ao tão almejado golo. A equipa visitante quase que gelou o estádio neste lance que não deu em golo por desatenção dos avançados. A primeira parte terminou sem que os protagonistas sentissem o sabor de golo. As duas equipas voltaram para a segunda parte com a mesma sede de marcar, mas os defesas não deixavam que isso acontecesse. Nem mesmo as subidas de mexer surtiu o efeito. Este desviou a bola de cabeça para fora. Mikissoni tentou surpreender de longe aos 81 minutos, mas o guarda-redes fez muito bem a mancha. Reginaldo teve tudo para matar o jogo, mas fez o mais difícil. Sozinho, em frente à baliza, rematou para cima. Bel não perdoou quando teve a oportunidade, fulminou os ilhéus com este golo conseguido aos 95 minutos. Era festa nas bancadas. Moçambique termina em segundo lugar com 7 pontos, num grupo onde qualifica-se o Ghana, que conseguiu 14. Moçambique não se qualifica para o CAN, mas o público provou que está com a seleção. Que venham mais vitórias e melhoras nas questões de segurança para que não sejamos sancionados. O jogo ficou marcado pela fragilidade da segurança policial, uma vez que depois, portanto, da partida, os adeptos invadiram o relevado de jogo. Na reação, Abel Xavier diz que os jogadores souberam sofrer e que a mudança de mentalidade nos atletas do Miguel, o capitão da Seleção Nacional, afirma que os jogadores vão continuar a trabalhar para obter mais vitórias. Eu penso que hoje podemos estar a falar de uma equipa que me orgulhece, porque fomos dominantes. Fomos dominantes desde o princípio, soubemos reagir a um 0-0, mas não soubemos perder a confiança daquilo que estávamos a fazer. Retificamos no balneário, ajustamos, alteramos. É um processo importante, porque de facto tenho um grupo de jogadores que todos contam, e eu penso que no final o saber sofrer com coragem, com atitude, com determinação, nunca ficamos desorganizados no contexto da equipa e dos aspectos coletivos que devem sempre prevalecer numa equipa. Portanto, estamos perante uma viragem na mentalidade posicional da minha equipa, em que Maurícias defendeu grande parte do jogo, e podemos dizer que era praticamente isso que acontecia a maior parte dos jogos com Moçambique. E, portanto, estamos a virar uma página, os jogadores estão a acreditar naquilo que estão a fazer, e obviamente quando o processo é feito com vitórias deste significado, com o apoio do público que veio, obviamente também estamos orgulhosos de poder dar alegria. Hoje mostramos que às vezes é preciso sofrer até o fim. Temos trabalhado muito duro e daquilo que o treinador tem transmitido durante o treino, conseguimos levar ao jogo. Acaba sendo uma vitória, acho que bem merecedora. Só queria dizer que estou muito emocionado. Quero agradecer ao povo pelo apoio. E daqui para frente vamos continuar a trabalhar para ver se conseguimos mais vitórias. Foi um jogo muito bom para nós e bem disputado pelas duas equipas. Estão de parabéns os moçambicanos pela vitória. Não gostaria de falar sobre a arbitragem, mas os 6 minutos dados no tempo de compensação foram muitos. E hoje jogou-se a Taça da Liga BNI. O mexicano qualificou-se para a final desta prova, mercê da vitória diante do Ferroviário de Nacala, por 2-1. Na final, os tricolores vão defrontar a Liga Esportiva de Maputo. As duas equipas haviam empatado a 1 no jogo da primeira mão em Nacala, e no jogo deste domingo procurava-se o finalista. Do lado do mexicano era a estreia de João Figueiredo como técnico principal, e do lado do Ferroviário de Nacala procurava-se a segunda final consecutiva. E os detentores do troféu queriam desfazer quanto cedo a desvantagem tricolor e surpreender o seu adversário.
enquanto os tricolores controlavam a bola na intermediária com remates de fora da área. Foi nesta atuada que se jogaram os primeiros 45 minutos, que terminaram com o nulo. A segunda parte inicia com o golo dos visitantes, que parte de um cruzamento à direita do seu ataque, surgindo Maruf a encostar para a festa dos poucos adeptos do Ferro Verde na Cala presentes no campo. Mas o Machaquén não baixou os braços e foi atrás do prejuízo, priorizando remates de longa distância. Butana ainda esteve perto de marcar, mas Vítor esteve bem a defender. Graças ao seu esforço, os tricolores chegam ao golo por Lachman, que aproveita a desatenção dos defesas locomotivas. Com o empate, as duas equipas foram para o prolongamento. E foi neste período que o Machaquén desfez a igualdade, novamente por Lachman, num remate colocado que afastou o Ferro Verde da Cala da final da prova. Foi penalizador pela forma como perdemos, porque os jogadores brigaram por melhor resultado e estávamos em vantagem a 3 minutos do final do jogo. Obviamente que aí o trabalho tem que ser dos jogadores. Mostraram acima de tudo bastante caráter, porque não é fácil numa final começar por perder e recuperarmos, igualarmos o jogo e depois acreditarmos e irmos para a vitória. Acho que foi bom. Lachman foi escolhido como melhor jogador em campo e recebeu um cheque de 10.000 meticais. Pela vitória, os tricolores receberam um prémio de 85.000 meticais, mais 100.000 meticais pela passagem à final, onde os espera a Liga Esportiva de Maputo, que afastou o Ferro Verde da Beira com um agregado de 5-0. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Despedimos-nos, marcamos novo encontro para amanhã pontualmente às 19h55. Entretanto, lanço-lhe o convite para que continue a seguir o restante da nossa programação e o programa Grande Plano, já a seguir.